Para onde a Europa está caminhando à medida que suas reservas de energia diminuem rapidamente e os planos para estabilizar o fornecimento de gás vacilam? Uma grande crise energética. O inverno iminente está prestes a expor a fragilidade da infraestrutura energética da Europa. O que parecia uma estratégia bem pensada para substituir fontes de energia perdidas, agora está se desfazendo. A pior parte: a verdadeira crise está apenas começando. Esse problema não surgiu da noite para o dia. A dependência de longa data da Europa do gás russo foi a pedra angular de sua segurança energética. Durante anos, a Rússia foi um fornecedor confiável e a Europa construiu suas estratégias energéticas em torno desse relacionamento. No entanto, à medida que as tensões políticas entre a Rússia e a Europa aumentavam, o continente tomou a difícil decisão de romper esses laços. No entanto, a Europa não foi a única a fazer movimentos. As sanções impostas à Rússia tiveram um impacto inegável, contribuindo significativamente para o colapso dessa cadeia de suprimentos crucial. A guerra na Ucrânia colocou lenha na fogueira, criando um profundo conflito geopolítico que interrompeu todo o cenário energético europeu. À medida que as sanções se consolidavam, a Rússia buscava novos mercados, deixando a Europa lutando por alternativas. Mas a Europa compreendeu completamente o preço de sua estratégia. Em um esforço para cobrir a perda de gás russo, a Europa recorreu ao gás natural liquefeito, GNL, uma solução promissora, mas, em última análise, falha. Inicialmente parecia ser uma jogada inteligente, diversificando as fontes de energia do continente. Mas a realidade rapidamente se instalou. Os suprimentos de GNL são limitados e os preços dispararam. Pior ainda, a infraestrutura necessária para importar e armazenar GNL é subdesenvolvida. Os portos estão sobrecarregados. Os petroleiros são escassos e garantir remessas suficientes de GNL está se mostrando um desafio. A Europa agora está presa em uma corrida desesperada para superar uns aos outros pelas limitadas cargas disponíveis. Essa competição só está se intensificando à medida que a crise se aprofunda. Como os números se comparam às necessidades energéticas da Europa, a lacuna é enorme. A Europa precisa de mais de 100 cargas adicionais de GNL, apenas para repor suas reservas cada vez menores. Mas a entrega dessas cargas está longe de ser garantida. Com a demanda global crescendo e as cadeias de suprimentos já sobrecarregadas, garantir essas remessas adicionais é cada vez mais difícil. A incerteza em torno de quando e como esses suprimentos chegarão só aumenta o pânico. As metas de armazenamento da Europa, que pareciam alcançáveis há pouco tempo, estão rapidamente saindo do alcance. Nações como a Alemanha estão sob pressão para garantir mais importações de GNL. E alguns países estão oferecendo incentivos financeiros para empresas manterem suprimentos estáveis. No entanto, essas medidas estão começando a parecer mais tentativas desesperadas do que soluções viáveis. A realidade é dura. A Europa não tem as reservas necessárias para garantir um futuro energético estável. Recorrer aos Estados Unidos para importações de GNL parecia uma resposta natural, e no curto prazo funcionou. Mas a situação está evoluindo. Os USA, que eram um importante fornecedor de GNL para a Europa, agora estão priorizando suas próprias necessidades energéticas. Com o aumento da demanda doméstica por energia, a Europa enfrenta o risco real de os euros se voltarem para dentro, limitando a quantidade de GNL que exporta. A possibilidade de os neighbors EU reterem o GNL em favor de suas próprias necessidades está crescendo e, se isso acontecer, a Europa perderá sua fonte alternativa de gás mais confiável. Enquanto isso, a Rússia, não contente em ficar de fora, encontrou maneiras de contornar as sanções. Por meio de uma rede de petroleiros fantasmas, a Rússia continua enviando suprimentos de energia para a Europa. Essa operação secreta complica a narrativa de que a Europa cortou completamente os laços com o gás russo. Apesar das sanções,
A cadeia de suprimentos de energia da Europa ainda pode estar dependendo dessas remessas ocultas. A existência dessa frota fantasma levanta sérias questões sobre a independência energética da Europa. O que tudo isso significa para o futuro energético da Europa? A dependência excessiva do continente em GNL estrangeiro o deixou vulnerável a interrupções no fornecimento. Países ao redor do mundo agora estão competindo por GNL em um mercado cada vez mais volátil. Com os preços da energia subindo e os riscos geopolíticos se multiplicando, a Europa enfrenta um futuro em que sua segurança energética está em constante risco. A questão não é apenas sobre os preços do gás, é sobre a capacidade da Europa de manter sua economia funcionando, casas aquecidas e manter a estabilidade diante de um cenário energético instável. Enquanto a Europa luta para garantir o GNL, as tensões estão começando a surgir entre o continente e os indicações cuidadas. Enquanto a Europa depende do gás dos Irikasnegwate, a crescente demanda doméstica nos Irikaswate e as mudanças nas prioridades políticas podem tornar os Irikaswa menos confiáveis como fornecedores. Essa tensão já está impactando a estratégia energética da Europa e, no pior cenário, os CFAZEWA podem reduzir significativamente suas exportações de GNL para a Europa, forçando o continente a lutar por fontes alternativas. As consequências dessa situação não se limitam aos preços do gás. Os custos crescentes estão criando uma crise econômica séria para empresas e famílias em toda a Europa. Países que dependem muito do gás natural para aquecimento e indústria estão sentindo os efeitos imediatos. Com os preços atingindo recordes, muitos europeus estão lutando para lidar. Os governos estão oferecendo subsídios e assistência, mas a realidade é que o pedágio econômico desses aumentos de preços já está sendo sentido. Se a tendência continuar, a economia da Europa pode sofrer um golpe devastador. Além disso, a crise energética está exacerbando as divisões dentro da Europa. Nações mais ricas conseguem superar outras por GNL, garantindo mais remessas, enquanto nações mais pobres ficam sem o suficiente para atender às suas necessidades. Essa crescente divisão está criando um cenário de ter e não ter de energia, intensificando a crise e potencialmente levando à instabilidade social. Os países já estão exigindo ação da União Europeia e a desigualdade econômica causada pela crise energética pode alimentar ainda mais divisões internas. As ambiciosas metas de energia verde da Europa, que antes eram vistas como a solução para seus desafios energéticos, agora estão começando a parecer fora de alcance. A mudança para a energia renovável sempre teve a intenção de fornecer estabilidade a longo prazo. No entanto, a transição tem sido muito mais difícil do que o esperado. Projetos de energia renovável estão enfrentando atrasos, falta de investimento e gargalos de infraestrutura. À medida que a Europa enfrenta uma escassez de energia, sua dependência de energias renováveis está sob crescente pressão. Está claro que a Europa ainda não pode depender apenas de energias renováveis, e o sonho de um futuro de energia verde está se tornando mais distante. Em meio a esta crise, o papel da China no mercado global de energia está se tornando mais significativo. À medida que a Rússia fortalece seus laços com a China, há um risco crescente de que a Europa possa ser marginalizada na competição energética. A crescente influência da China no mercado global de energia pode deixar a Europa lutando por recursos enquanto luta para manter sua segurança energética. A questão é: o que acontecerá se a China assumir uma fatia maior do fornecimento global de energia? A Europa pode em breve se encontrar em uma posição em que deve tomar decisões difíceis sobre como garantir energia em um mundo onde a China está emergindo como uma força dominante. A situação que a Europa enfrenta é precária. Os preços da energia estão subindo, os planos de armazenamento estão vacilando e os riscos geopolíticos estão se multiplicando. O futuro energético da Europa é incerto e a dependência do continente de fornecedores externos está criando uma estrutura energética frágil.
O que antes era visto como um movimento estratégico para garantir a independência energética, agora é uma corrida desesperada pela sobrevivência. O resultado desta crise continua incerto, mas uma coisa é certa: o futuro energético da Europa está em risco, e as consequências de seu caminho atual podem ser sentidas nos próximos anos.